Você é psicóloga e quer ter mais pacientes, mas não sabe o que fazer para conseguir eles? Então já sabe que esse vídeo aqui é para você. Seja muito bem-vindo ao canal do Psi do Futuro, se você ainda nunca viu nenhum vídeo nosso. Eu sou a Luana Borba, sou Head de Marketing e sou psicóloga aqui no Psi do Futuro. E nesse vídeo a gente vai falar de uma forma muito prática e objetiva uma estratégia, uma técnica aí que você pode usar para aumentar o potencial de você conseguir captar um paciente pelas redes sociais. Então eu vou te dar aqui um passo a passo, uma receitinha que talvez você não precise aplicar sempre, mas é um recurso aí de emergência para ver quem do seu público já está nessa etapa de se interessar por fazer terapia com você. Você já deve ter ouvido a gente falar aqui em algum dos vídeos que a gente usa a estratégia de funil de conteúdo. Mas ela não é usada de qualquer jeito. Afinal de contas, nós somos psicólogas e a gente quer atrair pessoas que estejam interessadas em saber mais sobre saúde mental, sobre lidar com a ansiedade, com a autoestima, nos seus relacionamentos, enfim, em nichos diversos. Mas, para a gente pegar essa estratégia do funil de conteúdo, a gente vai entendendo que, na parte mais ampla do funil, nós vamos ter um número maior de pessoas, que é um conteúdo topo de funil, que a gente chama, e a gente vai conduzindo essas pessoas através do nosso conteúdo até elas chegarem no fundo do funil, que é quando elas estão prontas para se tornarem um paciente da sua terapia. Então, essa aqui é uma estratégia completa, né, que a gente ensina dentro do nosso programa de aceleração. E aqui eu vou trazer uma narrativa que você pode estar usando nos seus stories para fazer um funil assim acelerado e ver quem já está no ponto aí de buscar por terapia. É importante a gente falar algumas coisas, tá bom? Então, primeiro, se você tem um público menor, né, se você tem poucos seguidores, poucas pessoas que veem os seus stories, provavelmente você vai ter um número menor de procura, porque o seu topo ali do funil não está, digamos assim, tão populado. Mas também, se você tem um público pequeno, mas você tem um bom engajamento, está fazendo um conteúdo constante, está conseguindo se comunicar ali bem com as dores, com um nicho bem definido, tem a sua persona estabelecida, então você está produzindo conteúdo com estratégia, essa técnica aqui pode ser que te dê um resultado melhor, um resultado mais potente, porque tu já está fazendo um pouco dessa estratégia aí no seu Instagram, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que o que mais conecta com outras pessoas são histórias. É trazer essas situações mesmo, bem da vida real, que a pessoa consiga se conectar, se identificar muitas vezes com aquilo que esse personagem da história está contando. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, vai ficar linkado no card para você, que a gente fala um pouquinho mais sobre essa conexão, sobre como contar histórias. Então, você pode depois dar uma olhadinha lá nele. E aí, para isso, a primeira parte que a gente vai estar pegando, que a gente vai estar observando aí, é escolher uma dor que seja a dor principal da sua audiência. Ou seja, uma dificuldade que é mais comum ali a um grande número de pessoas. Então, por exemplo, num nicho de autoestima, a gente vê que uma dor bem frequente e bem grande é a dor da insegurança. Ou seja, ela é sentida ali por muitas pessoas, por um grande número de pessoas, e é uma coisa que incomoda, que tá na cara das pessoas. Fala, nossa, eu não faço tal coisa porque eu sou insegura, porque eu não quero me expor, eu fico tímida, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Então a gente vai trazendo para ela um pouquinho mais sobre essa insegurança. Uma dor muito grande da ansiedade, por exemplo, se esse for o seu nicho, é a preocupação. A pessoa está constantemente preocupada com o que foi, o que vai ser, o que tem que ser feito, o que já fez, fica ali ruminando os pensamentos. Então a gente pode trazer para esse lado também. O importante é, pegou o seu nicho, pegou uma dor, a gente vai trazer uma história, né? A gente vai envelopar, a gente vai encapar essa dor aí dentro de uma história para ficar um pouco mais palatável, um pouco mais concreta das pessoas realmente absorverem. Mas não pode ser muito extenso também, tá bom? Então a gente vai usar aqui o exemplo da autoestima e da ansiedade. Você pode começar os seus stories ali falando, gente, eu tava aqui lembrando de uma história que aconteceu comigo, ou de uma história que aconteceu com um paciente, enfim. Você pode trazer aqui algum contexto para dizer que você estava pensando nisso, lembrando de alguma coisa, ou que algo que você passou te despertou essa memória, ou algo recente também, né? Nossa, acabei de sair de um atendimento, né? Ou essa semana eu atendi um paciente que compartilhou comigo uma história sobre tal coisa. Vocês querem saber mais? Ou vocês têm interesse em saber sobre esse assunto? Ou
Posso contar aqui? Querem que eu conte? Então coloca uma enquetezinha aí pro pessoal já interagir. Depois disso, de dar essa introdução, você vai pegar essa dor, essa situação aí e vai contar ela. Olha, aconteceu tal coisa, e aí ele queria muito tal coisa, tal coisa, tal coisa, só que tinha um problema. Ele se sentia inseguro, ou ela, né, se a gente for usar aqui uma pessoa mulher. Talvez seja o nosso maior público, né, então vou usar no feminino. Então, ela queria conquistar isso, tinha tal sonho, queria tal coisa. Ou, por exemplo, traz as qualidades dessa pessoa. Ela era assim, assim, assado, só que tinha um problema. Ela não conseguia enxergar isso. Não importa quantas vezes as pessoas falassem que ela era boa, falassem que ela era competente, não importa as notas, as promoções, os cursos, nananana, ela ainda se achava insuficiente. Ela ainda se sentia insegura de dar um passo de tal forma. E aí, a gente já fez aqui uma dualidade. Isso aqui é uma estratégia também, né? Algo dentro do storytelling que a gente vai estar usando. Esse um versus o outro, para ficar bem claro que existem essas duas polaridades, digamos assim, esses dois polos diferentes. Então, você vai trazer isso e com isso você vai amarrar então para o ponto de mudança. Você vai estar falando aqui, olha, mas eu falei com ela sobre tal coisa, ou eu questionei tal coisa, ou assim, mas já parou para pensar que tananã, 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 traz algumas dúvidas, uns questionamentos. E aí faz essa pessoa também se colocar nesse lugar, do tipo, isso já aconteceu com você? Você também já se sentiu assim em algum momento? Ou você já passou por alguma situação desse tipo? Coloca o pessoal ali para votar também. E aí você vai trazer então, pode trazer as reflexões, as perguntas, e agora que você vai amarrar isso na conclusão, trazendo essa mudança de perspectiva. Então você pode falar, nossa, eu fiquei muito feliz quando ela conseguiu mudar essa perspectiva, ou quando ela trouxe talvez algum insight, alguma coisa assim, durante a sessão de terapia, você pode trazer esse ponto de virada. Ou trazer essa situação de, olha, que na terapia a gente consegue trabalhar sobre isso, 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 e fazer com que você se sinta mais tal, tal, tal coisa. Né? Então você pode dizer isso que, olha, isso é muito comum, eu vi, dá um tempinho ali, né? Deixa o pessoal votar, dá um tempinho, segura um pouco a história, fala assim, vou atender, vou fazer um café, já volto aí pra continuar, faz um suspense, tá bom? E aí você pega esses resultados da enquete, joga pra frente aí, continua contando essa história, pode, né, dar um tempinho ou não, isso é opcional. Então tudo que eu tô falando aqui é opcional, mas tá pegando a ideia de envolver as pessoas nessa narrativa. E aí você vai trazer então para o dia a dia da terapia, falando que isso é algo possível, que isso é algo que pode ser trabalhado na terapia, que isso prejudica as pessoas de diversas formas. Então, traz os exemplos, como que isso prejudica. Tem dificuldade de confiar nos relacionamentos, tem mais ciúmes, se sente mais ansiosa, muitas vezes fica se sabotando. Então, traz situações mesmo que a pessoa, que essa insegurança tá atrapalhando a vida da pessoa. E aí, com isso, fala, olha, se você passa por isso também, preciso te dizer que a vida não precisa ser assim, né? Ou posso te dizer que a vida não precisa ser assim. Você pode lidar com as coisas de uma forma mais tranquila, com menos cobrança, se sentindo mais confiante, reconhecendo o seu valor, as suas capacidades. E muitas vezes, talvez você precise de alguém para te ajudar a limpar isso, a lente, limpar o seu olhar, ou ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais compassivo com você mesma. Aí você usa a sua linguagem, tá bom? E aí faz a chamada final para a terapia. Então, se você tem interesse em dar esse passo, em conquistar essa vida, né, algo nesse sentido, eu tenho ainda alguns horários disponíveis de terapia. E aí, coloca ali o link do seu WhatsApp Business, só escreve um nomezinho ali no link, tá? Não deixa ele só o link sozinho, não. Coloca, quero agendar, quero saber mais, marcar uma consulta, marcar um atendimento, talvez, né? Porque às vezes a pessoa tem um pouquinho de preconceito com a palavra consulta, porque remete muito à questão médica, ainda que tenha alguma relação, mas você pode usar o linguajar que você achar melhor. Isso não é uma definição, né? Que tem abordagens que falam paciente, outras falam cliente, então isso fica um pouco mais aberto mesmo. E aí, garantir que essas pessoas, né, vão ter um atendimento, você vai tirar as dúvidas delas no WhatsApp, ou você pode direcionar para o seu direct. Então manda eu quero aqui no direct, vou falar com você, vou explicar mais como é que funciona, ver se a terapia se esse é o momento de você fazer terapia mesmo, se a terapia é para você, para esse momento de vida que você está tendo. Então traz isso para a pessoa e vê aí quantas pessoas vão estar interessadas em dar esse próximo passo, entendendo que hoje elas estão num lugar
que está trazendo sofrimento, que está trazendo descontentamento, que está trazendo essa frustração com a vida que elas têm. E que elas podem chegar num lugar de mais satisfação, de mais alegria, de mais contentamento com a vida que elas querem construir. E o que faz essa ligação, a ponte, para ela sair de um lugar e chegar no outro lugar, claro que é o processo dela, de acordo com o investimento dela, mas o que pode ajudar a dar uma forcinha aí nesse caminho é justamente fazer terapia. Então, se você não mostra para a pessoa esse caminho, essa jornada, como que a terapia pode efetivamente ajudar uma pessoa, dificilmente as pessoas vão entender. Porque o que acontece no consultório ainda é muito nebuloso, assim, algo que não é tão simples para as pessoas, principalmente quem nunca fez terapia, não é tão simples entender o que acontece numa sessão. As pessoas acham que é só conversar, é pagar alguém para ficar ali ouvindo os meus problemas. E na verdade, nós também ouvimos os problemas, mas não só isso. A gente trabalha muito com coisas mais profundas, com as crenças dos nossos pacientes, com reestruturação cognitiva, com várias técnicas que a gente tem aí na nossa abordagem. E a partir disso, a gente tem uma escuta qualificada. Se a gente não explica isso para as pessoas, como é que elas vão ficar sabendo? Então, tá nas suas mãos também esse lugar de explicar, de contar um pouco mais, de uma linguagem acessível, de uma linguagem que as pessoas vejam vantagem realmente em fazer terapia. Imagina que negócio interessante, né? Se eu tô me sentindo de um jeito que não tá legal e eu vejo uma saída, eu vejo uma possibilidade de fazer diferente. Talvez alguém que me mostre o quão complicado, talvez, vamos usar uma metáfora aqui, né? Quantos nós tem amarrados na minha vida por conta de algumas questões emocionais e pessoais e às vezes eu não tava nem vendo. Então a gente consegue mostrar isso para as pessoas algumas vezes. E isso desperta o interesse delas fazer terapia com você que está aí assistindo. Então, falei bastante, trouxe aqui algo bem explicado para você conseguir colocar em prática, adaptar para o seu nicho, para alguma história que você viveu, para algum paciente que você atendeu. Inclusive, se você é recém-formada, você pode trazer um caso de algum estágio, algum caso que você leu sobre, ou até uma experiência pessoal, né, para ficar um pouco mais tranquila, se quiser, em termos éticos mesmo. Mas o importante é trazer isso numa linguagem acessível para as pessoas. E aí, vai colocar em prática? Ó, eu quero saber, hein? Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa estratégia, se você quer alguma ajuda, se você quer algum outro vídeo, talvez, que a gente traga aqui no nosso YouTube também. E lembrando para você se inscrever no canal, deixar um like aqui nesse vídeo, porque essa é a única forma que a gente tem de saber também se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre esse conteúdo. Então isso nos ajuda demais a saber o que a gente vai estar gravando para colocar aqui nos nossos próximos vídeos. Então, se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!